Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Pessoal, aconteceu aquilo que eu falei que ia acontecer. Nós conseguimos bater 200 inscritos no nosso canal. É isso aí, Jotinha! Moleque! E dá-lhe carnaval! Extremamente emocionado, já em clima de carnaval, tá? É um prazer imenso estar apresentando para 200 pessoas que se interessam no nosso conteúdo, 200 pessoas que acreditam no que a gente está fazendo. A gente faz isso com muito carinho, muita dedicação, um grande interesse, né? A gente já falou isso em vários episódios, o quanto é difícil, o quanto isso leva um tempo da gente, mas é extremamente prazeroso estar aqui batendo um papo de forma irreverente, falando sobre o melhor do futebol, falando sobre o melhor das polêmicas existentes, né? E nesse pré-carnaval a gente ganhou esse presente, um grande presente também para o nosso grande amigo Jotinha, que completou 47 anos essa semana. Então já foi um presente para você, os 2 seguidores que entraram agora na última tarde, já deram esse presente para ele. É um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe. Então, galera, a gente está muito feliz e vocês podem ver que eu estou no clima já de carnaval, mas não é só um clima de carnaval, Jotinha. Antes de deixar você falar, eu queria te contar. Sabe por que eu tô assim, cara? Por quê? É uma... Você não conseguiu reparar nada? Não tá parecendo com nada? Não, o que, cara? Eu tô meio que representando a Bruna Marquezine, cara. Ah. Eu tô assim pro Ney assistir a gente, cara. E, né, e daquele... Vocês viram o gol que o Ney meteu por conta da provocação da torcida? Então também vamos estímulo, provocar, né? Que estímulo e que gol. Tem que fazer isso, né, na Copa do Mundo. Nós vamos levar a Copa do Mundo só fazendo essa intriga, cara. E aí eu vim, além do clima de carnaval, eu vim também com essa fantasia de Bruna Marquezine, né? Se você olhar bem, se você agora que eu falei, provavelmente você já deve estar enxergando um pouco mais da Bruna Marquezine em mim. Mais bonito, né? Mas não é só essa surpresa, galera. Eu vou seguir com uma nova surpresa. Olha isso! Que isso, cara? Ah! Agora tu é Vascão. Agora tu vai meter essa. Meus amigos, eu falei que o Vasco era o time da virada e ninguém acreditou. Não, bota você aí com a camisa do Flamengo no episódio anterior. Eu sempre falei que o meu time do coração era o Vasco, que o Vasco estava numa fase que não merecia isso, e agora nós estamos aí, ó, para encarar o Flamengo, numa semifinal, e tem grande chance. Eu acredito muito em você, Vascão. Jotinha, agora, depois desse momento emocionante aqui que eu passei, você quer falar alguma coisa? Cara, não sei nem por onde começar. Mas é claro que eu vou agradecer aí, primeiramente, a todo mundo que se inscreveu. A gente chegou, né, cara? A gente decolou, na verdade, né? Aí, umas 2 semanas atrás, a gente estava com 160 e hoje a gente está com 200 inscritos. Pra gente é muito gratificante, a gente agradece demais, né, que o nosso conteúdo está sendo visto aí cada vez mais por mais pessoas, né? E claro, cara, pedir para vocês curtirem, né? Que quanto mais curtida, mais o nosso conteúdo vai atingir a mais pessoas e o nosso canal aí vai crescer. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. O que faz o canal crescer, o que faz mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está trazendo boas informações de forma reverente para vocês, é justamente as curtidas. E hoje nós vamos principalmente falar, né, sobre a semifinal do Campeonato Carioca. Nós vamos falar também um pouquinho do Campeonato Paulista, que também tá fervendo, sempre ferveu, né? E Jotinho, eu já vou começar com um foguete para você aqui, tá? O Botafogo talvez tenha feito a pior campanha dos últimos tempos, talvez a pior campanha da história. Não é, novamente, aquele Botafogo que a gente viu em 2023, não viu em 2024, totalmente diferente, né, do que a gente esperava para esse 2025. A torcida botafoguense tá muito chateada, o torcedor, tá sofrendo bastante, né, com essa falta de técnico, com essa perspectiva muito ruim, né, acabou sendo eliminado pelo Vasco, deu oportunidade pro Vasco, né, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. O Botafogo agora é mais uma
uma derrota, um amargor que afunda um pouco mais o Botafogo no sentimento, e isso dá também uma sobrevida ao Vasco para, de repente, começar ali, deslumbrar um pouquinho do gosto de ser campeão, um pouquinho do gosto ali de conseguir saborear talvez um título? Sim, o Vasco, né, pro Vasco, a gente vem falando aqui há já há algum tempo, né, que pro Vasco eu acho bastante importante o Campeonato Carioca, né, a gente sabe que o Vasco vem aí de anos bem difíceis, né, nos últimos, né, nas últimas temporadas, e pro Vasco, né, ainda mais enfrentando o Flamengo, seu grande rival na semifinal, seria uma reviravolta, né, que a torcida iria adorar, né? Você venceu o Flamengo, né? E, cara, assim, se você for pensar, né, entre Botafogo, essa questão aí do Botafogo, do Vasco, o torcedor do Botafogo pode falar, pô, o Botafogo não tava ligando pro Campeonato Carioca, mas o torcedor do Vasco tava, o time do Vasco tava, o time do Vasco levou a sério. Então, cara, o Vasco tem que comemorar e tem que levar a sério essa semifinal, tem que esquecer o que passou nos últimos tempos nesse clássico, né, entre Flamengo e Vasco. E se você for pegar aí até o histórico, né, dos últimos 30 jogos, né, tem se falado muito nisso, né, que o Vasco só tem apenas 2 vitórias contra o Flamengo em 30 jogos. Então isso machuca muito a torcida do Vasco. Então, cara, eu acho que não dá pra contar como uma derrota. Dá pra ganhar? Cara, se não desse, não teria jogo, né? Se tem jogo é porque dá pra ganhar. Então é difícil, mas eu acho que o Vasco tem que acreditar. Acho que seria importantíssimo pro Vasco essa classificação e posteriormente o título. Já pro Botafogo, né? Pro Botafogo, sim, é muito, eu diria que triste. Triste, eu acho que a palavra é essa, é triste pro Botafogo, depois de ter um ano tão vitorioso, tão glorioso como foi o ano de 2024, o maior ano da história do Botafogo. Você vê o Botafogo perdendo facilmente os jogos, totalmente desorientado, né? A gente vê que esse Botafogo que tem jogado nas últimas rodadas é completamente diferente do Botafogo que a gente viu no ano passado, só que a gente perdeu só 2 peças, né? Então é triste, sabe? Você vê como o Botafogo trouxe uma responsabilidade ruim nesse começo de temporada, né? O Botafogo surfava em ondas positivas, vitoriosas, e agora começa o ano trazendo uma responsabilidade que não deveria ter, né? Deveria ser um começo de ano tranquilo, relax, né? Mas aí mais de 50 dias sem técnico, né? Jogando um futebol horroroso. Você acha que mesmo sem técnico, você acha que o Botafogo tem time para ser o 9º lugar do Campeonato Carioca? Você acha? Não, claro. Não dá, o Botafogo alguma, é pior do que o Sampaio alguma. Correia. Esse time que tá aí é pior do que o Sampaio Correia. Com todo respeito, mas, cara, cada um no seu quadrado, né? A gente sabe que os times pequenos são bem inferiores aos times grandes, então, independente do que o Botafogo passou em relação a técnico, né, em relação a desmontagem de elenco, cara, não é desculpa você terminar em 9º lugar do Campeonato Carioca. Para mim, isso é um grande vexame. Tá? A gente fica feliz pelo que aconteceu no ano passado, mas a verdade é essa. Essa nona posição na classificação é um verdadeiro vexame. E, Jotinha, chegou aqui uma pergunta do nosso seguidor, tá? Vou estar disponibilizando aqui para a gente poder ver o que ele quer saber. Vamos ver quem é? Grande Gabriel, conhecido do canal. Gabriel Botino. Esse é amigo, né? Parceiro. Amigo de resenha, né? Vamos ver o que ele tem para nos dizer aí. Fala, rapaziada, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Vasco, através da sua pessoa, Pedro Paulo, nosso presidente, tá levando o jogo pro Engenhão? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? E o público de vocês também, seria interessante saber isso. Um abraço aí e vamos pra cima deles aí. Tamo junto, grande Biel Botino, parceiraço. Aí, aguardo você aqui de novo, hein, meu brother. Ó, nosso Vascão campeão. E aí, Jotinha, o que a gente pode responder aí
dessa bomba aí, dessa pergunta? Um abraço aí pro amigo Gabriel Botino. Tem uma resenha maneiríssima com ele aqui no canal, quem puder assistir. Cara, assim, pro Vasco, esportivamente, né, você tirar o Flamengo do Maracanã, né, eu acho que você tem um ganho ali, né, porque o Flamengo manda todos os seus jogos no Maracanã, então pro Vasco talvez teria ali esse ganho, né, de repente dar uma emparelhada nesse sentido. Né? Mas assim, como torcedor, como amante do futebol carioca, cara, para mim eu acho triste assim a gente ter um clássico, né, fora do Maracanã, um clássico do Campeonato Carioca. Brasileiro, tudo bem, a gente discute, casa fora, né? E, cara, aqui no nosso Campeonato Carioca, né, para mim, primeiramente, é muito sem sentido você ter ido e volta 2 jogos nas semifinais, cara. Para mim, no Campeonato Carioca, isso não faz o menor sentido. Tá? Não faz o menor sentido. Mas já que tem, né, e é casa e fora, pô, o Vasco está no seu direito de querer mandar o seu jogo, né? A gente sabe que o Vasco tem essa restrição da Polícia Militar de enfrentar Flamengo e Fluminense em São Januário. Contra o Botafogo, a polícia libera porque o Botafogo e Vasco tem uma relação mais amistosa, né? Então, né, as torcidas ali há pouco, né, acontece pouco, né, de ter ali brigas e outras coisas. Então, assim, é o direito do Vasco, né? O Vasco tem um ganho, né, com isso, assim, um ganho pouco, mas tem, né? E hoje à tarde já foi até confirmado, né, que o jogo vai ser realmente, o primeiro jogo vai ser no Engenhão, e olha só, com o setor norte e sul fechado. Cara, sabe, eles estão tentando tirar, sabe, do Rio de Janeiro, sabe, a gente sempre se gabou, né, esfregou isso na cara dos outros estádios, que a nossa rivalidade aqui, a gente se garantia jogar no Maracanã 50-50, aí tem aquela brincadeira, qual torcida lotou mais o seu espaço, qual torcida que não veio, não sei o quê, aí o time vai, tá bem, tem provocação e vice-versa, então a gente vai perder isso. Isso é o charme do futebol carioca. E estão tentando colocar como acontece no futebol paulista. Daqui a pouco a gente não vai ter. A gente vai partir para torcida única. Então, assim, é triste por um lado, mas assim, para o Vasco está no seu direito, como o Botafogo também faz, né? Então, eu acho isso aí. O Pedrinho ele tá buscando ter um ganho técnico ali, né? E assim, ele ganhou essa queda de braço, né? Conseguiu levar o jogo pro Engenhão. Mas quais eram as opções? A opção aqui no Rio de Janeiro você pode jogar, né? Já que o estádio de São Januário está vetado para o jogo contra o Flamengo, pode ser ou no Maracanã, ou no Newton Santos, ou lá no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Eu acho que seria uma opção pior ainda, né? Você tirar, distante, né? tirar aqui da capital, né? Então, acabou sendo a opção aí jogar no Newton. Você não acha que esse critério de segurança ele está muito bem respaldado por conta desse histórico muito violento das torcidas, de briga, de agressões, né? A gente tinha conseguido um tempo atrás parar um pouco com isso, parece que voltou de novo depois da pandemia. A galera muito nervosa, as torcidas organizadas já marcando ponto de encontro de guerra para se bater. Você não acha que esse critério da segurança está muito envolvido dentro desse histórico aí recente? Isso, com certeza, é o único critério para mim que está sendo levado em consideração, né? A polícia diz que no Maracanã ela consegue conter melhor as duas torcidas, né? No Engenhão, em outras oportunidades teve clássicos, inclusive quando o Maracanã estava em obras, né? Os clássicos eram no Engenhão. E agora ela já não está mais garantindo a segurança do público, né? Então, certamente a questão da segurança é a única, para mim, né, é o único problema nesse sentido, né? A gente sabe que ali, para quem não é do Rio de Janeiro, ali em torno de São Januário, as ruas são mais curtas, né? São difícil acesso, né? São mais estreitas, né, na verdade. Então, dificulta um pouco ali você conter e tal. Essa é a posição da polícia, não é a minha posição, é a posição da polícia, né? E a outra opção seria você,
né? Eu acho que era isso que o Vasco buscava, né? De você fazer 90-10, né? Que seria o Vasco mandando o jogo em São Januário com 90% do público e o jogo da volta, o Flamengo no Maracanã, com 90% do público. Isso era o que o Vasco buscava. E agora falando sobre um pouquinho do como o Flamengo ele recebe esse jogo com o Vasco. O Flamengo vem com uma certa confiança, né? É o atual campeão da Taça Guanabara, agora vai pegar a final do Carioca, né? Que é o modelo do campeonato. Tá um pouquinho mais descansado ou vai para poder engolir tudo e levar os 2 títulos e minar o Vasco mesmo? Eu acho que o Flamengo se colocou numa posição agora, que é o seguinte, né? O Flamengo virou o time a ser batido, né? Levou bastante a sério o Campeonato Carioca esse começo de temporada, né? E agora se tornou o time a ser batido. Então, se vier uma derrota contra o Vasco, com certeza o clima de festa acaba, né? Porque a gente sabe como é que é o torcedor flamenguista aqui no Rio de Janeiro, se enche de confiança rapidamente, né? Então uma derrota para o Vasco, né? A gente acabou de falar sobre o histórico que tem nesse confronto recente, né? Mas assim, é inegável que o Flamengo hoje joga o melhor futebol do Rio de Janeiro e quiçá do Brasil. A gente vê a facilidade que o Flamengo joga. Esse último jogo aí contra o Maricá, que não é um time ruim, né? Não viu a cor da bola. O gol do Matheus Gonçalves foi lindíssimo, né? Uma jogada bem trabalhada, ali com jogada individual. Então a gente vê o Flamengo com bastante confiança, né, nesse momento. E no último jogo contra o Vasco, né, a gente viu, até a gente conversou sobre isso no último episódio, né, o Vasco fez um primeiro tempo horroroso, né, parecia um time muito pequeno para jogar contra o Flamengo, né? Com certeza essa postura do Vasco tem que mudar para esse próximo jogo para tentar ser mais competitivo, né? Ainda o Vasco ele anunciou 3 jogadores, né? Conseguiu inscrever o Garré, né? E o Nuno, que veio de Portugal, né? São jogadores que vêm de ligas desconhecidas. O Garré veio da Rússia, né? E o Nuno veio de Portugal. Mas, assim, já dá mais opções para o Carille. A gente cobrava aqui, né, pontas mais velozes, né? Ele trouxe um ponta veloz, um mais construtor. E acho que já vai ser importante para o Vasco ter mais opções nessa semifinal. Felipe Coutinho tá garantido? Sim. Cara, até sobre essa questão tu levantou aí sobre o Coutinho, né, falando ainda um pouquinho sobre a questão da troca do mando de campo, né, da troca do campo, né, que seria Maracanã para o Newton Santos, cara. O Coutinho e vários jogadores do Vasco compartilharam nas últimas semanas a questão do gramado sintético, né? Houve essa polêmica, né? O Neymar levantou essa bola e outros jogadores vieram atrás, né? E o Coutinho também, né? Então é engraçado como que o Vasco os jogadores do Vasco bateram nessa tecla e acabaram indo mandar o jogo no gramado sintético. A história envelhece mal rápido, né? Aqui no Rio, né? Mas muda tanto assim, Jotinha? Cara, eu tendo a ficar do lado dos jogadores, né? Se os jogadores dizem que muda, né, que impacta, eu tendo a ficar do lado dos jogadores. São eles que promovem o espetáculo, são eles que estão dentro de campo, né? Então, se eles falam que sim, cara, eu fico do lado deles. Mas, assim, não é tão fácil, né, cara? Você falar, o futebol, o gramado sintético atrapalha, ou não atrapalha, ou causa mais lesão, que essa é a grande, né, polêmica, né? E já tem estudos dizendo que não, que causa menos. O Botafogo e o Palmeiras são times que têm menos lesões no campeonato. E, assim, é difícil, cara, você colocar a culpa. Até porque a gente sabe que aqui no Brasil tem inúmeros gramados ruins. São poucos que a gente exalta, né? São poucos que a gente fala que, caraca, esse gramado aqui é nível Premier League, nível Europa, né? E aqui no Brasil pouco isso acontece. Você vê, tirando como o Botafogo e o Palmeiras, né, eles foram para esse caminho. Por quê? Porque os dois eles promovem muitos shows, né, nos seus estádios. Então o gramado sintético ele suporta melhor, tá, aquele monte de gente ali e tal.
E já o gramado natural ele é bastante castigado quando tem um evento desse porte, né? Então os times caminharam nesse sentido, né, para poder preservar e conseguir ter ali um gramado que pudesse atender uma qualidade boa, né? E até no caso dos sintéticos do Palmeiras e do Botafogo são excelentes, até certificado pela FIFA. Então, mas assim, cara, logicamente, eu fico do lado dos jogadores. Se os caras falam que né, impacta, eu fico do lado deles. Mas né? o cenário europeu também sofre essa atualização? Não. Eu até fiz esse levantamento, cara. Pouquíssimos times na Europa têm gramado sintético, né? E lá é até uma situação pior, né? Que lá tem o frio extremo, gelo, neve, né? E o gramado a gente sabe que precisa de luz para poder, né, ficar no nível bom, né, de jogo ali, mas poucos times utilizam lá na Europa. Bacana. Do outro lado, nós temos Fluminense enfrentando Volta Redonda. É uma semifinal um pouco mais tranquila pro Fluminense, ô Jotinha? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque tu sabe quando o time se classifica, poucas vezes eu já vi isso, né? O time vencer e a torcida, porra, braba pra caramba no final do jogo, né? Foi o que aconteceu entre Fluminense e Bangu, né? O Bangu era o pior time, né? Foi o pior time do campeonato. No campeonato inteiro, nos 10 jogos anteriores, o Bangu só tinha tomado 2 gols. Só tinha feito 2 gols. E contra o Fluminense, ele foi lá e fez 2 gols no Fluminense, cara. Então, a torcida foi pro Maracanã esperando uma vitória de goleada. E o que acabou vendo foi um sufoquinho ali, cara. E se o Fluminense toma mais um gol, toma um empate do Bangu, ficava fora das semifinais. Né? E era ultrapassado pelo Sampaio Corrêa. Então, a torcida tá muito chateada com o trabalho do Mano Menezes, né? Agora é uma. Cara, e a vitória contra o Vasco, né, deu uma expectativa, uma expectativa de melhora, né? Porque o Fluminense jogou bem contra o Vasco. E só que, pô, contra o Bangu foi realmente triste de ver ali a atuação, né, do Fluminense. E foi levantada uma bola essa semana, né, dizendo que a diferença do Vasco pro Flamengo nessa semifinal é maior do que do Volta Redonda pro Fluminense. Ou seja, é mais difícil o Vasco se classificar em cima do Flamengo do que o Volta Redonda se classificar em cima do Fluminense. O que tu acha disso aí? Eu discordo. Não, discordo em partes, né? Eu acho que o Flamengo está em melhor posição, né? Tem um melhor elenco, foi campeão da Supercopa, ganhou a Taça Guanabara, tem mais confiança, tá com um time mais entrosado, tem um técnico que é o Felipe Luiz que está conseguindo chamar bem o time, assim, tá numa posição de favoritismo absoluto. Né? Mas clássico é clássico, a gente sabe que tem bastante surpresa que pode vir, né? Se advir aí do clássico. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil para o Vasco, mas eu acho que o Fluminense tem um peso, tem toda uma camisa, né? Uhum. Tem que jogar bola, né? Não pode menosprezar. Volta Redonda não chegou aí numa semifinal à toa. A gente já viu muitos clubes pequenos bater em time grande, né? Pode acontecer, né? Mas acho que o Fluminense ele tem ali também o seu favoritismo para poder passar e talvez ser ali um clássico ali, Flamengo, Fluminense, ou um Vasco, palpite, Fluminense, né? Fla-Flu na final, tu acha? Cara, difícil dizer, Você cara. com a camisa do Vasco falar que vai dar Fla-Flu Eu não sei, cara. Eu prefiro não opinar, velho. Eu prefiro não opinar, não vou opinar. Né? Senão eu vou falar com o coração aqui, mas enfim. Mas eu acho que vai ser acirrado, acho que é um começo de ano bacana. Uma pena, né? O Botafogo tá numa fase tremenda dessa, né? Esperava que pudesse chegar aí, pelo menos na semifinal. Também acabou sendo eliminado, a gente nem falou, né? Já passou, mas também afunda mais um pouco. Tomou 2-0 do Racing, né? Do Racing. Sim. E é mais um choque, né? Olha como tá pesado o clima, né? É um começo pro Botafogo, um começo de temporada
para se esquecer, né? Com essa eliminação, o Botafogo ganhou 30 dias de... Não, vai jogar quinta-feira contra o Racing, né? O jogo da volta. Mas após esse jogo, o Botafogo tem 30 dias aí de uma nova pré-temporada, né? A chance de... Textor, por favor, cadê o técnico? Cadê o técnico, né? Mas, assim, em relação à crise no Botafogo, cara, é até bom a gente pontuar isso aí, que a torcida do Botafogo precisa acreditar, independente do que aconteceu, né? Tem a final aí, não é irreversível, né? A gente sabe que 2-0 no futebol, ainda mais contra um time argentino, né? Que é catimbeiro, né? A gente sabe que é difícil reverter, mas o torcedor botafoguense tem que ter em mente o seguinte, cara. Desde quando o John Textor assumiu o clube, ele jamais deixou de cumprir uma promessa. Tudo que ele falou até agora ele cumpriu. Então, o torcedor do Botafogo precisa acreditar, né, nisso. A gente não concorda com muitas coisas, né, do que o Textor fez, inclusive para mim. Eu acho que quando um cara estrangeiro vem aqui pro Brasil, ele tem que se adaptar ao qual é a cultura do futebol brasileiro. A nossa cultura ainda é jogar os estaduais. A gente teve 2 competições, né, como a Supercopa do Brasil, a Supercopa Sul-Americana, e o Botafogo praticamente abriu mão de 2 títulos que ele não tem na história. Então, eu acho que isso foi um erro, é um erro, sim, né, mas essa busca tão criteriosa para ter um técnico, né, tá levando ao time a esse grande problema, junto com a transformação em massa ali do elenco. Então, mas eu acho que a torcida tem que acreditar, tem que lutar, né? O Newton Santos, afinal de contas, é uma final internacional, pode ser a primeira conquista internacional do Botafogo dentro do Newton Santos. Então, a torcida tem que lutar e tem que acreditar. Você acha que pode ter uma virada de mesa nesse jogo de volta? Com certeza, cara. O time do Botafogo é melhor do que o do Racing, né? O time do Botafogo é melhor. A gente viu, quando o Botafogo botou a bola no chão lá, tentou jogar, o Botafogo se portou melhor no jogo, né? Ali foi uma grande bobeira do Alexander Barbosa, que inclusive, né, vem de 2 jogos muito ruins, né? Contra o Flamengo, contra o Racing. Mas é totalmente reversível, cara. O time do Botafogo é muito melhor do que o do Racing, né? E a gente sabe que final, estádio cheio, né? Então a gente sabe que é reversível. Continuo acreditando no Botafogo nessa final, apesar de ser difícil, logicamente. Dando um pulinho ali um passeio ali pelo Campeonato Paulista, nós tivemos um golaço do nosso craque Ney, que nós falamos aqui no início, né? Um gol olímpico, cara. Olha que bacana. Aquele gol que a gente vai ter vários highlights no Instagram, né? Por um bom tempo. A torcida dando aquela provocada, né? O cara vai lá e mete um golaço. Para você que é fã do Ney, Jotinha, como é que foi? Como é que tá sendo ver isso aí, cara? Já abre aquela grande esperança do Ney voltar e trazer para a seleção brasileira, trazer para a torcida da seleção brasileira aquele sorriso que a gente tá devendo, cara, que a gente tá na esperança de ter há muito tempo, não tem? É a nossa maior esperança, na verdade, né? O Neymar hoje é a grande esperança ali para ser o diferencial da seleção brasileira. E ali foi até engraçado, né? Que ele escuta, ele pede pra torcida gritar mais e vai lá e, e faz o gol, né? Caramba, cara. Se não fosse o Neymar, a gente até poderia falar que foi cagada, né? O gol, Já fez um gol assim, olímpico, cara? cara? Não. Assim, eu tenho 2 tipos de gols que eu não faço. Que é o olímpico, né? E é o contra, né? O cara que faz gol não vai bater escanteio, né? E eu também não volto para marcar. Essa frase eu tive que roubar do queridíssimo Túlio Maravilha, né? Agora já tinha a vida do Santos agora nas quartas de final. Ele enfrenta o Bragantino. Bragantino meio barro, meio tijolo, né? Já há bastante tempo. Tem chances aí o Santos? Vai mais tranquilo? Vai mais com um certo favoritismo? Sim, o Santos ele vem crescendo, né, na temporada, chegada de reforços.
a entrada do Neymar, com a entrada do Neymar, o Santos mais do que dobrou o seu aproveitamento, né, na temporada. E foi um impacto imediato, né? Apesar de o Neymar, né, a gente falou aqui, o Neymar fez uma partida muito ruim, depois fez uma boa, né? Depois fez uma ruim, mas é o Neymar, a bola passa toda hora no pé dele, o cara, independente de estar bem ou mal fisicamente, ele chama o jogo, não foge da responsabilidade. Então, e ele atrai muita marcação, né? Você vê, cara, que assim, o Neymar, ele não tem mais aquela explosão que ele tinha há uns 4 anos atrás, antes das lesões graves, né? Mas ainda assim ele atrai 2, 3 marcadores, e ele consegue passar pelos marcadores, tá se apresentando na área. Então, acho que com um efeito Neymar, o Santos se torna assim um candidato ao título. Cara, todos os grandes paulistas, né, vão chegar muito forte nas semifinais, né? O Corinthians, para mim, junto com o Flamengo, é o melhor time desse começo de ano. O São Paulo começou muito bem a temporada e teve uma queda, né, agora nessa reta final do Campeonato Paulista. O Palmeiras se classificou ali na Bacia das Almas, contou com a derrotinha ali da Ponte Preta, mas fez o seu papel, né? Venceu e se classificou, né? Então, cara, vai ser gostoso de ver. Tomara que os 4, né? Respeito aí aos outros clubes, mas, pô, se os 4 se classificar, vão ser 2 grandes semifinais. O Corinthians enfrenta o Mirassol e enfrenta o Mirassol forte, ou o Corinthians também entra num determinado favoritismo? O Corinthians é favorito, né? O Corinthians é favorito. O Mirassol já enfrentou o São Paulo, né? Tomou aquela goleada pro São Paulo. É um time que está na Série A também, né? Se reforçou bastante, muitos nomes experientes, mas eu não vejo esse Corinthians eu não vejo perdendo pro Mirassol, não. O São Paulo enfrenta o Novo Horizontino. E o São Paulo que é meio freguês do Novo Horizontino, né, cara? Tem um histórico aí já. O que a gente pode esperar aí? O São Paulo que parece que está com uma crise interna com o Zubeldia, tem se falado muito ali de um clima não muito bacana, todo mundo à espera ali, de repente, mais uma queda para poder reiniciar com o técnico. Como é que a gente pode enxergar esse jogo? Quando começa a pipocar muita coisa na imprensa, é porque alguma coisa tem, né? A gente já falou sobre a questão dos salários atrasados, né? Parece que alguma coisa já foi meio que acertada, mas isso impacta no dia a dia, né? No futebol de alto nível, né? Esses problemas extra-campos, né? E a verdade é que desde quando o Zubeldia assumiu o São Paulo, a gente viu o São Paulo muito guerreiro dentro de campo, né? Time muito batalhador, mas ainda sem aquele futebol encantador, aquele futebol convincente, né? E eu esperava até isso, né? Quando começou a temporada, o São Paulo bem, vencendo o Clássico. Só que rapidamente ali já teve aquela decrescente, né? Então a gente precisa saber qual vai ser esse São Paulo que vai enfrentar o Novo Horizontino, né? É um time melhor, logicamente, mas é preciso ter cuidado. Talvez seja o jogo aí das quartas de final mais perigoso ou periclitante, como diria minha amada mãe. Um jogo que pode ali ter alguma zebra, né? Eu justamente ia te perguntar isso, porque na outra ponta você tem Palmeiras e São Bernardo, vai ser um jogo tranquilo pro Palmeiras que passou aí na beiradinha contra o São Bernardo? Não é fácil não, cara. Não é fácil não, vai ser um confronto difícil também. A gente sabe que os times do interior paulista são muito fortes, né? E vai ser difícil. O Palmeiras vem meio cambaleando. A gente sabe que o Palmeiras também carece de algumas peças no elenco, né? Tem aproveitado muitos garotos, mas vai ser um jogo difícil. Mas assim, eu ainda acho o jogo do São Paulo mais chance de ter ali alguma zebra do que o do Palmeiras. Tivesse que dar um palpite aí pra quem que chega aí numa possível final. Cara, uma final. Eu tava até tentando aqui para confirmar qual é o emparelhamento. Para poder encaixar, Para poder encaixar, né? Mas se fosse a partir do que eu gostaria de ver, seria um Santos e Corinthians. Santos e Corinthians? Gostaria de ver. Puta, gostaria de ver. Acho que seria uma baita de uma final. Ser bacana. Na última partida, clássico entre Santos e Corinthians, o Corinthians levou a melhor, né? Conseguiu sobressair 3-1, se eu não me engano. Foi. Bacana.
Bom, eu espero que o São Paulo consiga chegar na final. Afinal né? de contas, Se eu puder classificar o São Paulo contra o Corinthians, eu gostaria de ver um São Paulo e Corinthians. Sempre como um bom torcedor do São Paulo, eu gostaria de enfrentar o Corinthians. Nem que seja numa semi, mas é sempre bom jogar contra o Corinthians. Pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Agradeço o carinho e a atenção de vocês. Fiquem por dentro de todos os assuntos. A gente vai estar sempre falando aqui com muito amor e sentimento. Tá bom? Um beijão no coração de vocês. Se cuidem. valeu, galera. Até o próximo episódio. Abraço.